abençoada. Você é abençoado. Eu quero que essa seja a primeira palavra a fixar no teu coração, no dia de hoje, dia 22, nessa quarta-feira linda de março. Você é abençoado. A palavra abençoado significa liberado para prosperar. Você é abençoada, Luzia. Você é abençoada. Seja bem-vinda, bom dia. Nós somos abençoados, nós somos liberados para prosperar. Deus já nos deu tudo aquilo que a gente precisa. Nós já recebemos do Senhor. Eu quero ler, antes da gente começar, o livro de Provérbios, né? A ler o capítulo 22. Eu quero ler com você aqui em Efésios, bem no comecinho, aonde Paulo começa a falar ali uma saudação, né, para a igreja. E numa simples saudação, ele coloca tanta riqueza naquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Aí no 3 ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? Em todas as versões tá no passado essa frase, tá? Não é um erro, ela tá escrita no passado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou, nós somos abençoados. Nós somos liberados para prosperar. Ele já fez tudo que ele precisava, tudo que precisava para que a gente tivesse acesso às bênçãos de Deus. Jesus já fez naquela cruz. Ele falou: está consumado, né? Telestai, ele clamou lá naquela cruz. Está consumado, tudo está feito, já é nosso, já é nossa herança. A gente precisa tomar posse dessa herança que Deus já nos deu. A palavra de Deus a gente chama de testamento, não é? Novo Testamento, Antigo Testamento. Testamento é onde está declarado o teor da nossa herança. Nós temos uma herança em Deus e o teor dela está declarado nesse testamento. Se o herdeiro não conhece o teor do testamento, a vida dele vai continuar exatamente do jeito que está, porque ele não tomou posse daquilo que é dele. Nós precisamos ter conhecimento desse teor, desse testamento, e tomar posse daquilo que nós temos, porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, porque é lá que começa todas as coisas, e nós precisamos declarar a palavra para trazer à existência as coisas que ainda não são. Nós precisamos declarar pela nossa boca. Já falei várias vezes que as nossas palavras são sementes. Nós precisamos lançar sementes daquilo que a gente quer, não daquilo que está acontecendo. Isso é muito importante. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção daquilo que ainda não virou realidade, né? Daquilo que ainda não aconteceu. É essa fé que deve encher o nosso coração. A gente falar daquilo que a gente quer ver e não daquilo que está acontecendo. Quantas vezes a gente cede à tentação, é uma tentação da nossa alma, parece que um alívio para ela, a gente ficar falando das coisas ruins que estão acontecendo. E aí você fica ali preso naquelas circunstâncias. Quando a palavra fala que a gente tem que olhar e declarar aquilo que a gente quer que aconteça, aquilo que a gente quer trazer à realidade. Lá no comecinho da palavra de Deus, em Gênesis, quando Deus falou assim, ele olhou, né? Como que tá lá? Vamos ler na íntegra. Ele diz assim, no princípio, né? Começa lá, no princípio. Olha, tá até grudadinha ainda as páginas aqui. Essa é a NVI, né? Nós estamos lendo nessa versão para trazer um pouquinho mais próximo da atualidade a leitura do livro do Provérbio, que é um livro meio complexo da gente compreender.
Um beijo aí para a Vani, para Lourdes, para o Pastor Cabral, tudo bem com vocês? Para a Cleusa, um beijo, gente, Deus abençoe. A Ali. Então, diz assim, primeiro capítulo, primeiro versículo da palavra de Deus, em Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas ele chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Assim que está, né? Então Deus olhou, viu que a terra era vazia, sem forma, não tinha nada. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê as coisas sem forma, vazia, em trevas, você não consegue enxergar nada de saída para aquela situação que você está passando. E aí, o que Deus fez quando ele encontrou a terra daquele jeito? Ele disse, haja luz. Ele declarou a palavra daquilo que ele queria ver, daquilo que ele queria que acontecesse. Da mesma forma tem que ser aí na sua vida. Você não tem que declarar aquilo que você está vendo. Ah, que só tem trevas, que está tudo vazio, que não tem nada, está tudo trevas. Não, não é isso que você tem que declarar. Você tem que declarar a luz. Você tem que declarar as coisas que você quer ver acontecendo. Trazer à realidade as coisas que ainda não são. E declarar, eu sou abençoado, eu sou liberado para prosperar, como essa palavra significa. Tudo aquilo que é meu, minha herança já foi conquistada lá na cruz. Jesus disse, está consumado, eu tenho direito a essa herança. Eu sou filho de Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento que ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, primeiro de tudo, antes de tudo, ame a Deus. E a palavra fala que aquele que ama a Deus, né, todas as coisas cooperam para o bem. Paulo declarou lá, todas as coisas cooperam juntamente. Ele ainda diz, ó, junta todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Todas elas, junta tudo, junta tudo. Todas as coisas juntamente cooperarão para o bem daquele que ama a Deus e que anda segundo o seu propósito. A gente pode não conhecer a totalidade daquilo que é o nosso propósito, daquilo que você veio, a tua missão aqui nessa terra, aquilo para qual Deus te formou e soprou o espírito de vida em você e te escolheu lá no ventre da sua mãe. Você era sonho de Deus, projeto de Deus, antes mesmo de você ser concebido. Não foi um fruto do acaso, nem um acidente, nada disso. Você foi projetado no coração de Deus. Lembra quando a gente falou do arquiteto? O Espírito Santo arquitetou tudo isso antes. Tudo já estava preparado para que você viesse e nascesse exatamente aí, nessa família, nesse lugar, porque era o ambiente que você precisava para cumprir a sua missão. Tudo faz parte do nosso propósito. Tudo. E às vezes a gente só reclama e deixa de aproveitar as circunstâncias que são as ferramentas que Deus colocou ali para nos edificar, para a gente aprender a lidar com cada circunstância, com cada situação e em cada vitória se tornar mais forte. E na comunhão com Ele tornar claro tudo aquilo que Ele tem para nós, porque nós só vamos conhecer exatamente quem nós somos, o que nós viemos, para o que nós viemos e para onde nós vamos quando nós estivermos conectados com a nossa essência que está em Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente conhece quem nós somos, mais fica claro a nossa missão, mais você dá ouvidos para aquilo que Deus fala a seu respeito e não o teu ambiente externo, mais você dá valor para aquilo que é verdadeiro e não para aquilo que é falso, mais você se aproxima da sua essência, da felicidade plena, da vida abundante, que é a nossa herança, o direito nosso. Deus falou que nós teríamos vida plena, né? No porvir, lá quando Jesus voltar. E também aqui nessa terra. Jesus falou que ele veio para isso, era a missão dele. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então ele veio para isso. Todo aquilo que ele passou, né? Nasceu lá numa manjedoura,
padeceu ali no meio das pessoas, tendo que fugir, escapar de um lugar para o outro, para poder ter direito à vida. Ele cresceu, ele se tornou um jovem, ele entendeu a missão de Deus quando ele foi para aquele deserto. Ele ficou lá 40 dias buscando essa comunhão com Deus. Antes de iniciar o ministério dele, antes de viver a missão dele, ele se trancou com Deus. Ele buscou no Senhor tudo aquilo que ele precisava, a força de que ele precisava. Ele foi tentado, a palavra diz, nas suas próprias emoções, na sua alma, porque ele era Deus e ele era homem aqui na terra. Ele sofreu as mesmas situações que a gente passa, né? As mesmas tentações. O diabo veio ali no deserto e começou a tentá-lo, tentou ele com poder, né? Você vai ter as riquezas, né? Todo esse reino, olha só tudo isso, todo esse reino aqui, tudo isso aqui me foi dado, porque Deus criou o céu e a terra e colocou o homem lá dentro, né, do jardim, e falou assim, ó, governe sobre tudo, tudo é teu. E quando ele escolheu desobedecer a Deus e olhar para aquilo que o inimigo estava fazendo, né, para aquilo que o diabo estava falando, ele desviou o pensamento dele da fonte e virou para a ilusão, para o engano, e ele escolheu aquele outro lado. Deus deu a ele essa opção de escolha, colocou aquela árvore lá justamente com esse propósito. Deus não queria prender o homem na obediência, Deus queria que ele amasse, né? E ele escolheu aquela situação ali, e ele precisou sair da presença de Deus. E ali mesmo Deus estabeleceu um plano de resgate desse homem, para que ele viesse de novo a ter comunhão com Deus, sem ser consumido pelo pecado, né? Por conta da glória de Deus, porque não há associação, não há comunhão entre trevas e luz. Ou você anda na treva, ou você anda na luz. Não tem, uma coisa não fica com outra. Onde entra a luz, pum, imediatamente fica tudo claro. Não tem como permanecer em trevas ali, né? Então uma coisa não existe na presença de outra. Então a gente precisa escolher de que lado a gente quer viver. Ou você anda do lado da treva, ou você anda do lado da luz. Não tem como ter comunhão uma coisa com outra. Quando Adão e Eva escolheu a treva, né, eles tiveram que sair da presença da luz, porque senão aquele próprio presença de Deus ali fulminaria eles, porque o pecado não resiste à presença da glória de Deus. Deus precisou tirar eles do jardim para poupar a vida deles. Mesmo assim, Deus cuidou deles e Deus falava com eles onde eles estavam. Só que eles já não podiam ver Deus face a face, como falava, como a palavra, né, como fala a palavra, que ali no entardecer Adão se sentava com Deus no jardim, ele conversava com Deus, ele participava daquela glória, daquela presença de Deus, e pelo pecado ele ficou impedido disso. E aí todas as vezes que o homem queria se aproximar de Deus, ele tinha que fazer um derramamento de sangue para que o pecado dele fosse expiado. Há um princípio da palavra de Deus que diz isso: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, está escrito lá em Hebreus. A gente não entende, mas é assim, né? E Deus instituiu isso, que eles fizessem os sacrifícios, que os sacerdotes fizessem os sacrifícios. Tirou uma tribo de todo aquele povo de Israel. Ai, Apolo, não acabou, não acabou. Ele fica esperando acabar a live. A hora que eu falo, então é isso, ele já sabe que acabou, ele já vem com tudo. Querer brincar, só pensa nisso. Então, quando o povo estabeleceu ali, né? Quando Deus falou pro povo, olha, vocês vão fazer esses sacrifícios, separou primeiramente uma tribo, né? A tribo de Levi, que era os levitas ali que cuidavam do templo e das coisas sagradas, e falou para eles, agora vocês, a partir da geração de vocês, vão ser sacerdotes e vocês vão operar no templo, vão fazer todos aqueles rituais para que a minha presença possa habitar no meio de vocês. E eles precisavam fazer sacrifícios, e uma vez no ano era feito um dia inteiro de sacrifícios, onde todas as pessoas vinham para Jerusalém, levavam seus cordeiros, os seus animais ali que eles separaram durante o ano inteiro, o primeiro primogênito ali da criação, cuidaram com todo cuidado, porque não podia ter nenhum ferimento, nenhuma mácula, nenhum defeito, nem nada, nenhuma mancha. Então eles separavam aquele cordeiro para sacrificar no templo, para que Deus expiasse o pecado deles, para que eles pudessem uma vez no ano sentir aquela presença de Deus. Olha só que triste, gente. Nós temos essa oportunidade todos os dias, a todo tempo.
Quando Jesus se entregou como Cordeiro de Deus e foi o sacrifício vivo para a expiação do pecado do mundo inteiro, nós não precisamos mais sacrificar nada. Não precisamos sacrificar galinha, nem bode, nem nada dessas coisas, não é necessário, né? Jesus já foi o sacrifício vivo. Ele já derramou o sangue para que o nosso pecado fosse expiado. E hoje nós temos acesso a Deus. A palavra conta que quando Jesus expirou naquela cruz, que ele falou, ó, está consumado em suas mãos, eu entrego o meu espírito. Houve tremor de terra, terremoto, escureceu o céu. E o véu do templo, que era aquilo que separava o lugar santo dos santos do Santíssimo, ali onde só o sacerdote podia entrar, né, mediante todos aqueles rituais, foi rasgado de cima a baixo, e os historiadores contam que eram cortinas e cortinas, camadas e camadas de véu, não era um véuzinho fininho, era pelo menos 10 centímetros de camadas de véu, e aquilo se rasgou de cima e embaixo pela mão de Deus, não foi por conta de um terremoto, não rasga tecido, né? Então ali Deus estava mostrando, não existe mais essa separação, não existe mais essa divisão de um lugar e de outro, não é só os sacerdotes, só os pastores, só os homens especiais, não existe. Deus, a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, todos nós temos essa condição de nos achegar diante dele. Todos nós, a partir do momento que você declara no teu coração que Jesus é o seu Senhor, que você ouviu essa mensagem da salvação e que você realmente crê, declara pela tua boca. Paulo fala isso, né? 1 Coríntios 1, 9 e 10, ou por ali, né? Ele fala isso, né? Que se confessares pela sua boca que Jesus é o Senhor, né? Ele te sela com o Espírito Santo, você passa a ser filho de Deus, porque você está crendo naquela palavra da redenção, você está crendo que aquele sacrifício na cruz foi também por você. Então eu aceito esse sacrifício e eu tomo posse dessa minha herança e eu quero andar com Deus, eu quero que o Espírito Santo habite no meu coração. E eu quero que o meu nome esteja escrito lá naquele livro da vida. Eu quero fazer parte de tudo isso, porque eu creio no meu coração. E essa declaração te faz filho de Deus. E a partir dali o Espírito Santo começa a cuidar de você e te direcionar para uma vida de intensa comunhão com Deus, para que você conheça Ele e, consequentemente, você conheça a você mesmo e você conheça a tua verdadeira identidade e missão aqui nessa terra, para que você viva tudo isso que Ele escreveu a teu respeito, para que você experimente dessa vida abundante que Jesus veio para nos dar, né? É maravilhoso, é lindo demais. Então, se você nunca declarou isso pela sua boca, nunca teve essa oportunidade, volta essa live depois. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio no meu coração que o Senhor é o Senhor, que o Senhor veio a esse mundo em carne, que o Senhor morreu para o perdão dos meus pecados, e eu declaro que eu aceito esse sacrifício por mim, e eu te recebo como meu único Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome aí no teu livro, para que naquele dia ele seja lido como filho de Deus. Coloca o teu Espírito Santo dentro de mim e me guia em todos os meus caminhos, em todos os meus passos, para que eu venha te conhecer cada dia mais. Eu rejeito da minha vida tudo aquilo que é mal. Eu não quero mais que isso faça parte de mim. Eu quero que a tua luz ilumine os meus caminhos e aonde há trevas na minha vida seja irradiado com a tua poderosa luz. Amém. Amém. É só isso. Isso é tudo que a gente precisa fazer para que a nossa vida pertença a Ele como filho, para que a partir desse momento o Espírito Santo possa te tomar, te conduzir, te direcionar, para que os teus olhos sejam abertos para ouvir as palavras dele, porque a Bíblia diz que é somente pelo Espírito que as coisas espirituais são discernidas. A gente não consegue nem compreender, porque não é através da nossa alma que essas coisas vêm em compreensão. Elas vêm pelo nosso espírito, por aquela centelha lá de dentro de nós, que é a imagem e semelhança de Deus. É ali que o Espírito Santo se liga, se une a nós, e nós passamos a ser filhos de Deus. É ali que a coisa toda acontece, né? E esse entendimento das grandezas de Deus que Paulo continua falando lá em Éfeso, que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, que nós podemos conhecer as profundezas do coração de Deus e trazer à nossa realidade aquilo que é a sua perfeita vontade, para que a gente viva bem nessa terra. É só isso que Deus quer, que você seja feliz, né? A gente fica aí batendo cabeça, buscando felicidade em coisas que não são.
enquanto é tão simples, só que envolve a nossa renúncia, envolve o nosso querer de todo o coração. Senhor, eu quero viver essa vida abundante, porque eu reconheço que só existe a verdadeira paz na tua presença. É isso, né? Se a gente foi criado em Deus, se nós somos parte dele, a gente só vai viver essa natureza junto com ele, né? Unidos a ele, participantes dessa presença linda. Então, vamos lá. Que essa paz do Senhor, essa paz que Jesus nos dá, que excede todo entendimento, tome conta aí do seu dia. Fecha um pouquinho os olhos se você puder. Se você não estiver dirigindo, se você estiver dirigindo, não fecha, né? Mas perceba essa paz, sinta essa paz do Senhor. Eu tô sentindo aqui uma paz tremenda, gente. Parece que me deu até uma moleza assim no meu corpo. Sinta essa paz, receba esse amor de Deus. Ele te ama verdadeiramente. Por isso que Ele não quer que você continue do mesmo jeito. Por isso que Ele quer que você seja transformado, para que você possa experimentar tudo aquilo que Ele tem para você, para que você possa conhecê-lo de todo o teu coração e viver a herança que Ele tem. Ele te chama de rei, Ele te chama de sacerdote, Ele te chama de príncipe, de governante sobre a terra. Deus tem coisas grandes para você não tem ideia. Mas a gente precisa ter essa ideia. E é só aqui, ó, conhecendo a palavra de Deus, é que a gente vai clarear as nossas ideias e saber quem verdadeiramente nós somos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos e filhas do Criador de tudo isso aqui. De tudo isso aí. É nosso Pai. Ele é o dono de tudo. Toda a riqueza, toda prosperidade, toda abundância, toda paz, toda a fonte daquilo que é bom está nele. E nós nascemos dele. Nós somos participantes de tudo isso. Lindo demais, né? Que Deus continue te abençoando, porque como nós lemos lá no comecinho em Efésios, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E essa palavra abençoar significa liberado para prosperar. Você é livre para viver tudo que Deus tem para você. Vamos ler, né? Já deve ser umas 9 horas, acho isso. Vamos lá. Vamos ler esse capítulo 22 e conhecer um pouquinho mais desse teor, desse testamento lindo que Deus deixou para nós. Diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Ah, meu Deus! O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza e a honra e a vida. Mais uma vez, né? Na mão esquerda, vida longa, na mão direita, riqueza e honra. Está lá no capítulo 6, eu tenho que anotar onde está esse versículo maravilhoso que fala acerca da sabedoria e se repete em vários trechos do livro de Provérbios. A recompensa da humildade é o temor do Senhor. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, quando você busca o Senhor com humildade, quebrando o teu orgulho, você deixa todas as tuas convicções para trás, para se colocar diante dele e receber como verdade aquilo que ele diz e não aquilo que você acha, né? É isso que fala, que trata a humildade. Então, quando a recompensa de viver essa humildade e o temor do Senhor, reverenciando a Ele como Senhor, né? Não temor de medo, mas de reverência ao Senhor, a recompensa dessas duas coisas são riqueza, honra e vida. Só isso. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre.
não tem medo da falta, né? O que nos impede de abençoar a vida das pessoas, de ofertar na vida das pessoas, é o medo que aquilo vai faltar, né? Então, quando você confia no teu Deus, sabe que Ele é rico, dono de tudo, você não tem medo que falte, não? Ele não vai me deixar faltar nada. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, Davi falou, né? Todas as coisas estão disponíveis para mim, porque eu pertenço a Ele, né? E Ele cuida de mim. Então, quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Olha, só isso o versículo, olha. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Né? São as desculpas, né? Essa palavra desculpa é bem diferente de perdão. Desculpa é: tire a culpa de mim e põe em outra coisa, né? Não é minha, né? Não tem nada a ver com isso, né? Eu sou vítima aqui. É assim que o preguiçoso pensa, né? Eu sou uma vítima aqui. Tira essa culpa de mim, né? E enquanto o perdão assume aquela culpa e se transforma. Assim, eu conheço o meu erro e eu escolho fazer certo daqui para frente, né? Então, sair da posição onde se está, sem ficar dando desculpas, sem ficar tirando de si mesmo a responsabilidade da ação, do movimento. 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela, né? A criança não tem o senso, ela é insensata, ela não tem aquele senso daquilo que é certo, daquilo que deve fazer, daquilo que não deve. Então ela precisa da disciplina para que seja direcionada naquilo que é certo. 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Aí tem um subtítulo aqui no meio do capítulo dizendo: ditados dos sábios. Aquilo que estava na boca dos sábios, aquilo que os sábios falavam. Salomão anotou tudo, porque ele era um deles, inclusive, né? E colocou aqui para a gente ter acesso a essa sabedoria e substituir as nossas próprias convicções pelas verdades que estão aqui. Porque se aquele sábio tinha prosperidade, sucesso, porque provavelmente para ele ser reconhecido como sábio, ele tinha a honra diante das pessoas. E Deus fala que a sabedoria traz isso: riqueza, honra e vida longa. Então é por aqui o caminho. Vem que é por aqui, né? 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-lo no íntimo e tê-lo todos na ponta da língua, para que você confie no Senhor e a você hoje ensinarei. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima a necessidade no tribunal, pois o Senhor será advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. A justiça, né, vai vir, uma hora ela vai vir. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. No 24, não associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal, né? Tá aqui, ó, aquilo que Sócrates falou e todo mundo, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Ficou famoso, tá aqui em Provérbios, escrito bem antes, né? Tá aqui, tá escrito, né? A gente precisa atentar com quem a gente anda, porque a gente vai se tornar igual à média das pessoas que estão à nossa volta. Vamos lá, no 26. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas.
Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocadas por seus antepassados. A honestidade, né? Antigamente as terras eram delimitadas ali, né? Ninguém sabia exatamente, não tinha aqueles instrumentos para medir as terras, mas eram os marcos que eram colocados desde os antepassados. Estava ali a marca da terra. Então não muda de lugar, não queira tirar vantagem em cima daquilo que não é teu. 29 e último versículo. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Aquele que é excelente no que faz vai ser colocado em lugar de honra, pode ter certeza, né? Vale a pena a gente fazer com excelência, não só para receber essa honra, mas para honrar a Deus que nos criou. É Ele que nos dá os dons e a capacidade da gente criar coisas, da gente fazer coisas. Isso está em nós, né? Ele criou a gente assim. E quando a gente faz tudo como que para o Senhor e não para os homens, como Paulo nos instruiu, né? Tudo quanto fizeres, faz como que para o Senhor e não para os homens. Primeiramente a gente honra Ele por estar desenvolvendo um dom que Ele mesmo nos deu, né? E a gente fazer da melhor forma, honrando ao Senhor. Eu falei, Senhor, isso é para Ti, né? Para o Senhor que eu estou fazendo tudo isso. É para Te honrar que eu estou fazendo dessa forma. A gente não fica esperando recompensa das pessoas e nem elogios dos outros, e consequentemente a gente se protege da murmuração, né? Que ninguém reconhece, ninguém sabe que eu faço tudo nessa casa, né? Faz como o Senhor, Ele é a tua recompensa. Amém? Beijo grande, gente. Vamos trabalhar. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, que hoje seja um dia diferente, porque a nossa mente tenha compreendido essas verdades da palavra de Deus e que a gente vive mesmo o dia de hoje de cabeça erguida, abençoados, sabendo que nós somos liberados para prosperar, que tudo já é nosso, tudo já é nosso. Deus já conquistou por nós. Nós somos felizes, né? Felizes são os que creem e confiam no Senhor. Nós somos felizes por confiar nele. Beijo, até amanhã, se Deus quiser. 6h16, estamos aqui de novo. 23, próximo capítulo. Até!